Boa noite. Meu nome é Oli. Pois eu vou falar depois de um desses caras aí, falando liberdade, software, drugs, sex and rock and roll, não sei. Sou um cara meio tímido, mas vou tentar fazer o pleiteado aí, ó. Primeiramente, eu sou dinamarquês, nasci em Copenhague em 64, quase meio século. Eu sou filho de uma mãe solteira. Minha mãe era, como se disse lá na época, filha alemã, que significava os filhos que ficou por trás quando os alemães saíram da Dinamarca depois da Segunda Guerra Mundial. Eu sei que eu sempre falo sobre isso aqui no Brasil, porque eu acho que é uma coisa, vocês conviveram com ditadura militar, mas uma Segunda Guerra Mundial foi uma coisa de dimensões muito maiores. E quando os soldados alemães saíram, tinha muitos deles que tinham namorado com as mulheres dinamarquesas, algumas delas engravidaram. E dentro daquela sociedade, essas mulheres foram, vamos dizer, usar uma palavra muito forte, desgraçadas da sociedade. Eu mesmo era um menino hiperativo, fui expulso de 4 escolas. Só porque eu mandei professor, eu não posso falar palavrão aqui, João me falou, não fala palavrão, olha. Eu falei, então tá bom, professor. Ele me expulsou. Sei por quê, ué. Isso é liberdade? Isso é liberdade do professor, mas não de mim, não é meu. Mas eu consegui estudar, fez um mestrado, fez um doutorado na Dinamarca, depois eu inventei faz umas voltas no mundo, depois acabei aqui no Brasil, fiquei mais uns anos na Dinamarca, indo e voltando, e agora, uns 10 anos atrás, resolvi migrar de vez para o Brasil. Estou aqui até hoje. Mas o que eu vou falar para vocês é porque que eu amo software livre. Por que eu sou fanático por software livre? Mas não é só por software. Que eu já tinha uns caras aqui hoje que falam umas coisas sobre liberdade, eu estou sugando, tentando digerir isso, mesmo nos meus papos, mas o que eu vejo no software livre é o seguinte, é a união de duas grandes áreas científicas. Você tem o software, ele representa a informática, ele representa as ciências exatas, tudo daquele tecnocracia, você podia dizer. E você tem esse negócio de liberdade. O que é liberdade, gente? O que é ser livre? A meu ver, a espada da liberdade, ele representa as ciências humanas. Eu tenho quase certeza que a maioria de nós aqui, nós somos das ciências exatas. E muitos de nós falam, nossa, aquele trem lá de ciência humana é blá, 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 não sai do lugar. Concordo? Vocês não falam isso de vez em quando? Mas se Deus deixava poder na nossa mão, nós fode essa sociedade, nós fode esse planeta. Esse é fato, gente. Só veja o que você fez. Só sair lá e ver. Agora eu vou esquentar, então. Aí. João, posso falar palavrão? Pode, né? Mas é verdade. Você sabe que é verdade, né? Pensa nos caras... Eu penso muito no Einstein. O que será que passaram na cabeça do Einstein lá durante a Segunda Guerra Mundial? Ele lá mexendo com aquele trem que ia produzir bomba atômica. O que passava na cabeça dele? Será que ele morreu feliz com o que ele fez na vida? Ele foi lá e chocou essa na nuca lá do japonês. Aplicação de teoria, a aplicação da ciência, não é não? Aplicação das ciências exatas. A meu ver, se nós aqui, nós na nossa sociedade, vamos só aprimorar as ciências exatas, aí vai acontecer isso mesmo, sem dúvida. Nós vamos acabar com esse planeta. Nós precisamos, na verdade, as caras lá das ciências humanas, porque eles são nossa consciência. Como que nós utilizamos esse monte de tecnologia que nós temos em prol do bom da sociedade. Eu gastei meu tempo nos últimos tempos lendo muitos livros sobre história, etc. E uma coisa que sempre volta em pauta
é essa questão de liberdade. O que é liberdade, gente? Eu perguntei a um moleque aí, lá fora, e ele ficou, liberdade não é não. Aí ele ficou pensando, e acabou não me entregando uma definição do que é liberdade. Primeiro assim, se você começa a falar, a liberdade, eu posso fazer o que eu quiser. O resto se foda. Né? Eu sou livre, eu faço o que eu quiser. Não, eu ando por cima dos outros, eu faço totalmente o que eu quiser. Esse é liberalismo. Esse é liberalismo. Quem é mais forte consegue, né? Porque se eu começo a enfrentar essa liberdade com um cara mais forte que eu apanho. Aí já vai me dar 10 mil na cara, vai tomar no... Né? Não falei, gente, eu não falei. Eu não vou falar palavrão. Talvez no final. Então nós precisamos um modelo melhor desse negócio de liberdade, né? Tem um ditado brasileiro, ele fala assim, meu direito termina onde começa o seu. Tá bom, que ele faça inteirão, que tem um direito desse tamanho, é meu desse tamanhozinho, eu tenho que respeitar o direito dele. Isso é uma lógica bem brasileira, a meu ver. Não é não? Eu acho que nós devíamos ter o mesmo tamanho, sim, né? Uma coisa mais equilibrado. Mas agora nós já estamos falando, nós estamos regredindo um pouquinho daquele tanto de liberdade de algo menor. Algo que é compatível com o tamanho de liberdade que eu tenho, como que o camarada ali tem. Isto, ainda não, vou chegar lá. Eu chamo isso aqui um liberdade social. Um liberdade social. E tem uma coisa, gente. Eu vou ser tão livre, para fazer isso sozinho. Nem sexo eu vou ter, então. Porque ficar lá fazendo o meu sozinho, não tem muita graça. Eu, pelo menos, eu quero, assim, inicialmente, quero que minha família vai ser livre junto comigo, né? Meu irmão, minha mãe, meu pai, meus tios, meus filhotinhos, etc, né? Eu tenho um amigo lá que ele é muito legal também. Eu acho que ele também tem que ser livre junto comigo. Aí já vou plugando assim, pegando gente para ser livre junto comigo. Não. Isso aí também não dá, né? Porque eles têm amigos, eles também têm parente, etc. Aí logo estamos abrindo o que vai ter que ser a sociedade toda, né? Você pode ir mais longe. Essa diminui a liberdade que nós temos, claro. Viram liberdade sob responsabilidade. Você não fica livre totalmente para fazer o que quiser. Não. Ele vai ter que ter menos, respeitando a liberdade dos outros. Né? E nós podemos ir mais longe, porque a responsabilidade é maior ainda. Como eu falei, nós estamos em bom caminho de acabar com esse mundo. Então, e sempre parece, você vê tudo que acontece na sociedade, parece que são mais importantes os humanos que o mundo. Vê tanto de copo de plástico que você bebe todo dia. Ele vai lá e joga aquela merda lá no lixo. É mais importante os humanos do que... Tem aqueles que mais me dá raiva aqui no Brasil, que eu acho nojento demais. Aqueles trenzinhos lá de ketchup, eu adoro ketchup, mas eu nunca como ketchup na rua. Aquele trem, aqueles sacolinhos lá. Mas o ser humano não pode ficar doente. Sim, mas pode deixar aquele trem lá. Um trenzinho daquele ali, ele demora 100 anos, não sei quantos anos, para sumir da natureza. O que nós vamos fazer com aquele aí tudo? Levar para a Lua? Então tem um liberado, você pode estender ele e falar, não, vamos ter algum liberado que é ambiental, né? Tem que ser até ambiental. Se você não dá conta de respeitar o meio ambiente, então você vai ter que retirar esse parte da sua liberdade. Uma outra questão é falar que software livre, a meu ver, você tem software, você tem livro, ele fica embaixo de um chapéu maior, que é o pensamento livre. O que mais me fascinou quando eu vi o nome da revista Espírito Livre a primeira vez, eu não sei, hoje eu estava pensando, será que esse Espírito veio do Espírito Santo? Não sei, mas que eu penso que seria a revista de pensamento livre. O que é pensamento livre? O que é pensamento livre?
Vê aquele palavra liberdade, quando você coloca ele em vários contextos, parece que ele muda de cor, muda de forma. Ele não é fácil de... Ele escapole como nas nossas mãos, como areia. Igual tentar segurar a água. A gente não dá conta. O que é pensamento livre? Pensar livremente, não é isso? Juntei duas palavras. Pensar livremente. Livre de quê? Livre de quê? Tem aquele papo, né? O pensamento não paga imposto. Se eu quero falar, não, que calar é chato demais. Pode pensar isso à vontade, ele não vai saber. Então, o que é pensamento livre? Gente, a gente nasce, quando é gente pequenininho, uma das coisas que eu mais tenho contra, assim, eu gosto de respeitar direito de todo mundo, fé de todo mundo, crença de todo mundo, mas uma coisa que eu nunca vou concordar é tentar fazer lavagem cerebral em crianças. E eles fez isso com nós. Se você não faz assim, você vai para o inferno, menino. Eu já escutei isso. Se você não vai lavar a mão, você vai para o inferno. Que negócio que lavar a mão tem a ver com o inferno? Se você bate punheta, você vai para o inferno. Aonde eles pegou essa... E eles não somente falou isso para nós. Eles colocam isso dentro da nossa mente. Essa é que chama-se paradigmas. Paradigmas. A meu ver, pensamento livre é você pensar, no mínimo, consciente das suas paradigmas. Consciente daqueles básicos que nós não questionamos mais. O matemática, ele tem uma área da matemática que chama geometria euclidiana e geometria não euclidiana. Nos estudos cursos, eu sou professor de matemática, por isso que eu sei um pouquinho dessas coisas. Nos cursos de matemática tem uma disciplina que chama geometria não euclidiana. Não, geometria euclidiana. Uma das maiores brincadeiras é chegar lá, professor de geometria euclidiana, e falar, professor, o que é geometria não euclidiana? O cara não está muito consciente desses paradigmas, ele ainda está dando aula do negócio. Significa o seguinte, matemática se prova? Não. Matemática ele é baseado numa série que chama-se axiomas. Que é uma coisa que nós, entre aspas, não questiona. Nós não questionamos os axiomas. Entre aspas, eu vou voltar exatamente por isso. Crença é igual. Crença também tem axiomas. Você acredita nesses básicos, que existe um Deus, que ele mandou Jesus, por exemplo, ou tem outras que pensam em Buda, ou Shiva. A humanidade inventou muitos nomes para estas coisas. Tem um axioma básico de matemática que diz: duas retas paralelas nunca se interseccionam. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam nisso? Eu podia falar assim, ó, na frente da minha sala de aula, se eu dou aula de geometria euclidiana, chega fulano lá, falou para ele, ó, você acredita no axioma de Euclides, que duas retas paralelas nunca se interseccionam? O cara falou, não, então some daqui. Como que eu vou dar aula para um aluno se ele não acredita nos axiomas da disciplina? Não tem jeito, né? É possível você retirar esse axioma. Porque uma reta, o que é uma reta? Ela é a curva que liga dois pontos, realizando a mínima distância de viagem entre os dois, não é isso? Qualquer outra curva que eu vou fazer um trajeto maior. Concorda comigo? E, gente, estamos aqui, acha que nós vivemos em 3 dimensões. Aham, se eu pulo, eu volto. Eu não tenho asas para voar lá em cima. Eu vivo, na verdade, em 2, porque eu vivo numa grande bola, não é isso? Bola enorme. E se a matemática não dava conta de escrever essa geografia que é, então a matemática não servia para muita coisa, não. O cara lá do barco, lá do avião, ele vai falar, tem 2 pontos na Terra, eu quero ligar os dois, quero viajar na mínima distância. Qual curva que eu vou fazer? Uma grande circunferência, né? Se você estava lá na Lua observando, o cara ia fazer uma volta numa grande circunferência. Beleza? Agora, eu estou aqui no Equador, linha equatorial,
Eu vou viajar para o sul, porque para nós não, lá na Europa, aquele trem presta mais não. Mas vou viajar para o sul, estou com a bússola. Eu vou seguindo a bússola. O cara está lá na África. Ele vai viajar para o sul. Com a bússola. Será que nós encontra? Sim, nós encontramos lá no Polo Norte, né? Lá no meio da Antártica. 2 retas, aquela curva que realiza muito mínima distância, que se intersecciona. Se você faz a imagem perspectívica, você também vê aquela estrada, 2 retas paralelas que se encontram no infinito, né? Esse é outro exemplo. Se matemática não dava conta disso, matemática não servia para pouca coisa, né? Então, essa mostra que matemática, ele dá conta, retirar um axioma do modelo, questionar esse axioma, questionar, e retirar ele tenta reconstruir a maior parte possível da matemática. O axioma é uma forma mais forte que paradigmas. Isso, para mim, é pensamento livre. Isso é a diferença entre a crença e ciência. Que a ciência não somente permite que você questione os paradigmas, axiomas. Ele exige que você questione. Aqui no Brasil tem uma cultura de muita autoridade dentro da sala de aula. Se professor, não professor. Se você faz outra matemática lá, outro método que professor, ele desconsidera. Que é isso? Se meu aluno resolver esse exercício de maneira que eu não ensinei por ele, eu vou bater palma, puta que pariu, esse moleque pensou sozinho. E pode acontecer, acredite em mim. Eu sei que muitos professores não acreditam, mas eu já vi aluno pensar sozinho. Por incrível que pareça. Só que esse aluno, muitas vezes, não tem mais, porque ele questiona as coisas. Ele questiona meu conhecimento. Aí eu fico, não pode não. Eu sou autoridade dentro de sala de aula. Que é isso? Eu sou autônomo de algum conhecimento? E isso leva àquilo que várias pessoas aqui tocou nos direitos autoriais. Vocês tinham uma discussãozinha lá, né? Quando você fala do seu sistema proprietário e você quer ser o dono intelectual dele, eu pergunto, quanto conhecimento você recebeu da sociedade? Se eu não tivesse estudado numa universidade, uma estrutura tudo feito, que meus ancestores propôs para mim, se não tivesse essa universidade que você estuda hoje, você ia aprender quanto nessa vida? Se não tivesse esses monte de livro, aquele projeto grande que é a ciência, que a humanidade fez, você vai aprender quanto na vida? Sozinho. Você ia chegar nem aos pés onde você está hoje. Como que eu me proponho a vender esse conhecimento? Eles me deu. Eu tenho, cada geração, ele tem a obrigação de tentar consumir, adaptar, consumir esse conhecimento, adaptar, protestar também, questionar. Não, gente, nós podemos fazer melhor. E devolver para a próxima geração. Vocês vão fazer filhos, maioria de vocês são jovens, mas alguns de vocês já têm filhos. Nós vamos devolver esse pensamento, esse conhecimento por ele. Se Deus quiser, eles têm uma qualidade de vida maior. Isso é proposta nossa. Deus me livre de eu ter só entrado no mundo, e o dia que eu morrer, ninguém nunca mais lembra de mim, não fez nada de diferença nesse mundo. Eu acho, aí se você começa a ler, quando eu era a idade de muitos de vocês, meus 20 anos, eu era um moleque revoltado. Fala, na história, Deus me livre daquele trem. Eu durmo na página 3. Tem uns livros históricos, hoje em dia, assim, que não é teoria de história, aquele igual que você lê na escola. É igualzinho, eu vejo na escola, eles fazem os meninos ler livro que, pelo amor de Deus, eu também ia dormir se eu tinha que ler um livro desse. Eu lembro também na época, nossa, faz esses molecados ler um livro bom. Porque ler história daqueles, em 1800, fulano fez um mozinho, blá, 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 blá. Foi daquela ali que eu mandei professor no curso, sabe? E eles me expulsou.
Graças a Deus, eu tinha um bom senso de pegar um outro livro e sentar e ler. Gosto de ler aqueles livros assim, mais práticos sobre a história. Ler uns livros sobre a Inquisição. Vocês sabem o que é Inquisição? Naquela época na Europa, eles mataram um, mataram o outro, por causa de religião. No nome daquele lá de cima. Pelo amor de Deus, gente. A gente tenta entender como que vivia esse povo. Graças a daí que chegou as grandes guerras mundiais, onde também cometeu crimes que fora da compreensão nossa, né? Eu tinha isso meio próximo da minha vida, porque eu nasci em 64, Segunda Guerra Mundial terminou em 45, Dinamarca foi ocupado. Tinha um monte de gente na Europa que morreu naquela época. Daqueles que me criaram, me passou esse, como se diz, o pensamento de pós-guerra, né? Um cara que foi na guerra, eu não sei, bem provável que vocês nunca encontrou uma pessoa que passou por uma guerra, sendo soldado ou sendo só população civil. Esse mundo é uma pessoa totalmente. Totalmente. Por quê? Eu falo até um cabaço. Algum cabaço dele estourou. Deve ser no botão, né? Eu faço vocês rir dessas coisas, eu acho isso legal. Tem um ditado que fala assim, que eu gosto de falar para os meus alunos também. Quem leva brincadeira somente por brincadeira, é sério somente sério, de fato desentendeu ambos. A gente não pode rir um pouquinho de nós, até daquelas coisas lá atrás. Como que nós vamos... Tem coisas que é tão sério, tão mal, tão escroto, que por lidar com ele você tem que dar uma sua risada, né? Por muitos dos meus alunos, matemática é um deles, né? Então eu tenho que contar umas piadas, senão esse povo vai me matar, né? Mas, quando a gente vê a história... Eu quando era moleque, nem minha tia era historiadora. Eu falei, não, tia, vai tomar no cu com esse trem. Mas, hoje em dia, eu acho uma das coisas mais importantes. E esse mostra daquele ali, nós aqui, das ciências exatas, nós precisamos saber humanas também. Nós precisamos saber um pouquinho daquele ali. Tradicionalmente, tem duas grandes áreas da ciência que são consideradas universais. A ciência universal era aquela ciência que está sendo aplicada em todas as outras ciências. Aí um deles é matemática, ele representa lá das exatas. A outra é a filosofia. Não existe nenhuma disciplina de ciências exatas que pode dizer que não utiliza filosofia. Ele usa lógica básica, argumentação, então não tem jeito. E também não existe nenhum que pode falar que não usa matemática. Eu acho que hoje em dia, uma das casulas modernas da ciência, que é a informática, que muitos de vocês são dos cursos de informática, ele pode ser classificado como universal também. Porque qual área pode dizer que não usa informática? Até o mais... Lá das ciências humanas, eles utilizam a informática, que tem que aprender, pelo menos em parte. Isso dá um grande desafio para nós. Para você ser de uma área universal, aquele programador que vai fazer um programa, vamos dizer, para o povo da geografia, ele vai ter que entender um pouquinho de geografia. Aquele cara que faz um programa para usar numa secretaria, ele vai ter que saber como que o povo na secretaria trabalha. Ou não? Senão, ele vai fazer algum programa, joga lá, fecha o código e vai se fuder agora lá com esse programa meu. Apanhando todos os dias. Fica muito melhor se ele tem, se chama-se empatia, né? Se ele sentaria lá na secretaria, passava umas horas, só observando o que aquele povo faz. Eu já fiz um programa para uma secretaria de uma faculdade, o que muitas vezes eu faria, eu via, nossa... Para imprimir, esse povo fica lá clicando loucamente por 3 horas. O braço ficou desta grossura. Falei, vamos fazer um botãozinho lá, porque eu virei herói do negócio. Tem que fazer um botãozinho que... Aí chegava 1000 páginas lá, saindo da impressora. E o povo queria me
Ou você é o cara, né? E tudo veio de simplesmente usar os ferramentas que eu já tinha, juntar e colocar num botão. Isso quer dizer, nós das exatas, nós não podemos falar que nós não queremos saber das humanas. Nós temos que saber um pouquinho de cada, que tem uma outra questão. Por que vocês estudam? Por ganhar dinheiro? Por ganhar dinheiro? Só isso. Então você vai fazer um curso inteirinho. E os próximos 50 anos você vai trabalhar com aquela merda. E você nem gosta. Eu não. Eu vou falar porque eu estudei. Eu estudei para melhorar a minha qualidade de vida. Para melhorar minha... Eu tenho certeza que eu sou uma pessoa mais feliz hoje porque eu tenho conhecimento. Eu entendo o que acontece na sociedade. Eu entendo por que a sociedade é como que ele está hoje. Eu sei fazer um monte de coisa de informática, de matemática, etc. Eu acho que eu fico mais feliz por isso. Ainda me tornei professor. Aí, óbvio. Rico eu nunca vou ficar, não. Nenhuma sociedade nessa terra valoriza a profissão do professor. Por incrível que pareça. Mas tudo bem, eu tenho vida estável. Eu tenho o que eu preciso. Não preciso mais do que isso, não. Não quero ser rico mesmo, não. Eu sou rico, eu não posso deixar nem meu filho sair na rua, tenho medo de alguém prender ele, querer dinheiro, me torcer por dinheiro. Quem vai entrar na minha casa, roubar tudo. Não, eu prefiro aquela casa simples onde eu estou. Viver do jeito que está, achar que eu tenho como tomar uma. Depois de sair da aula, eu posso ir lá no boteco, tomar uma. Não precisa chorar. É bom, né? Oh! Quem leva brincadeira somente para brincadeira, né? E esse me leva a alguma coisa. Se eu tinha que definir alguma forma, o que é liberdade? Eu acho que é qualidade de vida. Qualidade de vida. E não somente para mim. Que tem uma cultura de protecionismo, que veio daquele pensamento que você falou também. Se eu sou bom de situação, aquele pobre coitado ali, não vou deixar para ele próximo de mim, não. Que ele me rouba, ele me bate, ele faz alguma coisa comigo. Mas a exclusão compensa para quem? Para quem compensa uma exclusão? Eu fico mais assim, eu me protegendo dele, eu tenho que fechar minha casa com fio elétrico, para ele não entrar na minha casa. Não seria muito melhor ele também ter a vidinha digna dele? Para ele não precisar me machucar, só porque eu tenho uma vida mais estável? Eu, para mim, não vejo ninguém. Eu tenho aquele protecionismo que eu acho, não, vou manter ele longe. O que nós temos que dar é uma vida digna para ele. Porque nós precisamos da contribuição de todo mundo. Eu acho, Brasil não é só um dos maiores times de todos os tempos de futebol. Ele também tem outra recorde. Desperdício de inteligência. Quando eu vou para o serviço, eu tenho certeza que não é muito diferente aqui em Vitória, mas lá em Goiânia é assim. Eu paro no semáforo. Tem uma criança lá, sujo, machucado, e ninguém faz nada. O povo fecha a janela na cara dele, sobe e liga o ar. Eu não dou conta. Eu sei que eu vejo em outro país, é um paradigma minha, lá da Dinamarca, eu não dou conta de quebrar. Não dou conta só ignorar ele. Isso é uma sociedade rica. Isso vai ser aqueles, como nós estamos falando, Brasil tem tudo para ser uma grande nação. Ele tem. Ele só tem um povo pobre. A gente não pode ignorar essas coisas, não. Deixar uma criança na rua, e quando isso, os intelectuais estão lá na internet discutindo se pode fazer aborto ou não. Isso é blasfêmico, não é não? Eu não posso tirar aquele bebê, mas eu posso deixar ele lá na rua. Aí, meu ver, é inconsistente. Exclusão. Compensa por ninguém. Todo ser humano, todo indivíduo da sociedade, ele tem sua função, ele tem o que ele recebe de nós e ele tem algo para retribuir. Para mim,
Essa faz parte de qualidade de vida. Infelizmente, se você pensa assim, muito em aqueles termos marxistas, você tem as classes média, baixa, alta. Infelizmente, a classe mais traia que tem era aquele que é mais ou menos a maioria de nós. É a classe média. Felizmente, quando você resolveu o problema da classe média, o resto se foda. Existe ainda, lá no fundo da sociedade, um segmento de pessoas que são abandonados. Eles estão lá fora, passando frio, passando fome, sujo, morrem de doenças triviais. E a nossa sociedade, nós estamos perdendo com isso. Que essas pessoas nós tínhamos que trazer aqui dentro. Ficar junto com nós e contribuir junto. Se você vai uns 200, 300 anos atrás, você tem a Revolução Industrial, que começou na Inglaterra, né, e começou a se difundir. E você tinha a Revolução Francesa, que era mais uma coisa intelectual. Naquela sociedade mais para o sul que você ia na Europa, o trem ficava mais elitista. Quer dizer assim, não temos esses pensamentos, mas só daqueles que são dignos a eles, né? Tinha uns caras lá, não, esse aí não. Por que será que foi a cultura inglesa que conseguiu fazer a maior, como falar, império que essa terra nunca viu em todos os tempos? Os romanos eram pequenininhos na frente do que os ingleses fazem. Um país desse tamanhozinho, gente. Inglaterra não é um país grande. Como que ele conseguiu fazer isso? A diferença é que lá, daquele conhecimento que foi liberado, que foi cheirado na sociedade naquela época, na Inglaterra, eles disponibilizou para todo mundo. Aí daquela ideia, daquela ali, eu deixava aquela ideia para alguém, e ele pegava a ideia e melhorava. E retribuía para os outros. Por isso que eles venceram. Daquele negócio de protecionismo, ele veio mais do aquele lado de pensar que os franceses fizeram. Por isso que eu acredito em software livre. Por isso que eu acho que software livre, ele tem um pé no cada campo das ciências e uma filosofia que é do futuro. Nós temos que compartilhar conhecimento. Sem compartilhamento do conhecimento, nós vamos cometer os mesmos bobeiras uma vez atrás do outro. Um outro ditado que fala assim, qual é o caminho para a sabedoria, meu amigo? Simples. Errar, errar, errar de novo. Mas menos e menos e menos. Né? Quem não estuda, quem não lê história, quem não lê jornal, quem não... A sociedade que não tem essa abertura de passar as informações, os conhecimentos, ele vai ficar atrasado e vai sempre repetir os mesmos erros. Exemplo. Esses dias, essa corrupção brasileiro, daqueles que são mais, que nós elege eles por seus dignos representantes do nosso povo, roubando o próprio povo, e o povo tá de boa, bom, vai lá, volta nas merdas de novo. Por isso que eu digo povo, ele não devia ser a polva. Eu acho que povo é viado. Eu acho que eles vão falar, como é que é o nome deles? Demóstenes, Cachoeiro, não sei o que lá, aqueles caras lá. Falava, na próxima, nós vamos te eleger de novo, ver se você não fia tudo. Eu quero tudo. Só pode ser, gente. Os caras não prestam. Não vou falar, para mim não importa não. Eu só conto partidos políticos. A meu ver, é opinião de lata. Então, sou nem a favor, nem contra ninguém. Eu só falo, vota pelo menos consciente. Se tem duas pessoas para você votar, um é assassino, o outro é estrupador. Você vai votar no estrupador? Larga de votar, ué. Se não tem candidato que presta, é um protesto democrático e falar, eu não vou votar. Esse é pensamento livre. É um ato democrático. Protesto democrático.
Eu vou votar na pessoa que são dignas do meu voto. Você tem a mesma coisa quando você vai para a rua, você vê. Eu já vi isso na rua. Até falei alto lá, levei uma surrinha também. Pegava os polícia entrava lá no fundo lá e tinha um pobre coitado lá, tem uns pauladas nele. Isso era no beiro de um bar que tinha um cara que mexia com muitas outras coisas, todo mundo sabia. Falou, mas como que vocês pegam cuidado aí? Por que vocês não vão lá e pegam ladrão lá dentro? Aí eu levei uma surrinha também. Os caras que nós colocou para administrar a lei, ele tem uma impunidade que nós não temos. Isso é pensamento livre? A meu ver, a responsabilidade deles tem que ser o dobro, o triplo do que nosso. Porque eles representam a lei. O que eu sempre digo, a pior coisa que existe numa sociedade é um lei bobo. Nada pior que um lei burro. Porque o lei burro, ele acaba com o projeto geral do lei. Imagina só, lá em Goiás tem muitos isso, sabe? Lá em Goiás tem 5 milhões, mas é grande demais, né? Eu estou andando lá, aquela estradona lá, não vejo nada, só vejo o que retão. Lá no meio daquela merda eu encontro uma placa, 40. Gente, eu acho que eu podia ficar lá o dia inteiro, porque não ia ver ninguém passar de 40. Concorda comigo? Vocês passam lá de 40 só por causa de estar na placa? Eu vejo que eles estradona, não tem motivo nenhum. O que acontece? Eu larguei de mão de obedecer aqueles 40. Quando chega lá na frente, que antes de uma curva tem uma placa lá que fala 80. Ah, passei de 40 de 120. Quanto que eu vou passar de 80? 200 então. Fudeu. Nada pior que um lei burro. E nada pior que uma lei que não está sendo enforçado. A lei seca, por exemplo. A polícia me para, estou bêbado, mas ele não tem, como fala, o bafômetro. Eles não estão prontos para enforçar essa lei. A meu ver, não basta o policial falar, ele estava bêbado. Não, ele tem que provar. Esse trem aqui é científico. Não é? Lei se funda também em ciência. Uma outra coisa que me indigna demais, que vai naqueles mesmos tipos de pensamento. O pobre coitado cai na frente do hospital, tudo machucado. E o médico diz, não vou tratar não, ele não tem dinheiro. Hã? Toda profissão tem isso. Na hora que você recebe seu grau, você faz um juramento. O médico jura que ele não pode negar tratar ninguém. E a sociedade aceita isso? Gente, essas coisas têm que ser repensadas. João fala, vou falando. Não, mas João, não sei o que eu vou falar para esse povo, eu sou um cara tímido. Essas coisas me indignam, gente. Eu acho que nós podemos fazer melhor. E se nós pensamos mais nesses termos de liberar, fica melhor. Mas nós temos que mudar umas coisas fundamentais. Você vai culpar os políticos corruptos da corrupção deles? Gente, é fácil demais ficar criticando os outros. Ou criticando os outros, culpa é deles. Não é não. Culpa de nós porque nós votamos neles. É culpa de nós errar. Mas menos. Culpa nossa pior ainda porque nós vamos lá votar neles de novo. Lá no Goiás, aquele povo lá, daqueles nomes que eu falei, são lá de Goiás. Todo mundo está indignado. Falei, eu não vou nem escutar esses blá 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 de vocês, que são tempestade numa copa de água, que eu sei que na próxima eleição vai lá votar neles de novo. Novamente é daquele ali. Quando a gente tem mais conhecimento, mais que você sabe, você tem uma maldita obrigação de retribuir. Conhecimento não é uma coisa que nós somos dono dela.
Tudo desenvolve, tudo flui quando nós compartilhamos conhecimento. Aquele ditado que eu não lembro o nome do palestrante anterior, mas que ele falou lá no final. Eu tenho maçã. Se eu dou metade para você, eu vou ficar com metade. Se eu dou uma ideia para você, é risco você ficar com 2 ou 3 e eu com mais 4. Nem a mulher tem uma fertilidade dessa. Concorda comigo? Nem a mulher consegue, ela demora 9 meses. Ainda sai daquele bichinho 3 anos que vai ficar só chorando e trocando de fralda. Eu já pedi para ele lá de cima fazer um modelo melhorar o modelo um pouquinho, sabe? Mulher que já para eles com os 3 anos. Seria bom, né? Nossa, aí não precisava trocar, aí eu até topava fazer mais filho. Conhecimento é tudo. Conhecimento é tudo. Conhecimento é o ouro. Até hoje eu não entendi esse trem de ouro. É um trem de metal, eu não posso comer. Não sei o que eu posso fazer com ouro. O que eu posso fazer com ouro que eu não posso fazer com outras coisas? Eu acho que, pelo menos, quem come ouro vai estar na hora de sair. Por que ele é tão valioso? Conhecimento é uma coisa legal. Posso ingerir ele, eu posso entrar nele, eu fico mais rico. Verdadeira riqueza é conhecimento, gente. Eu gostaria de ficar velho, sentando, ler um monte de livro, filosofando sobre o mundo. Quem sabe que eu vou ter um tempo, escrever uns trem, quem sabe que eu dou conta. Isso para mim é qualidade de vida. Mais que eu posso aprender, para mim é melhor. Aí vem um negócio. Nem todos somos iguais. Esse negócio de querer todo mundo ter os mesmos, ser livre, não quer dizer que todo mundo tem que ser igual. Pelo contrário, seria uma celebração das diferenças entre nós. Porque se não tem ninguém feio, não tem ninguém bonito. Se não tem ninguém pequeno, não tem ninguém que é grande. Né? A diversão, isso é uma das grandes forças da humanidade. A diversão. Ele veio da cinética, né? Para você aprender, infelizmente, um recurso fundamental é a inteligência. O que é inteligência? A meu ver, inteligência é um presente que você ganhou no berço. Um potencial. Se você nasceu burro, infelizmente vai ser sempre burro. Mas não tem como. Inteligência não se cria. Se tem ou não tem. Quem tem muita inteligência, vai lá, agradece seus pais. Se tinha outras que tinham de parido, quem sabe você estava mais burro. Então não é uma coisa que a gente tem que ter orgulho. Ah, eu sou muito orgulhoso porque eu sou inteligente. Ah, não. Isso é uma coisa que eu ganhei, não fez nada por isso. Pelo contrário, aquela inteligência me dá um dever de retribuir, de usar ele em prol do bem. Hitler era muito inteligente. Tem uns que contestam, eu não compreendo como que pode contestar a inteligência do Hitler. E vê o que ele fez. Ele não usou essa inteligência do jeito que tinha que ser, né? Sabedoria já é outra coisa, né? Sabedoria, você pode alcançar ele usando sua inteligência. Tem pessoas sem inteligências que não têm pingo de sabedoria. E tem pessoas com muito pouca inteligência que conseguiram muito sabedoria. Tudo é uma questão de como que você utiliza a sua inteligência. Um dos melhores é você usar disciplina junto com sua inteligência. Porque eu não sei, a maioria de vocês são alunos. Não sei se vocês ainda têm aquele sonho que chega um professorzão daquele e vai te ensinar tudinho assim, ó. Infelizmente, tem que tirar dedo do botão para você aprender. Infelizmente, nada vai de graça. Eu mesmo, menos nas nossas áreas exatas. Se você não senta lá, enfia a mão na massa, você não vai aprender. Quem aqui aprendeu a programar no seu curso? Aprendeu mesmo, não só sabendo as noções, mas para você mesmo chegar a fazer um programa. Você não aprende isso num curso, não. Infelizmente. Só se você é muito, 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 muito inteligente.
Eu mesmo sou burro demais por isso. Eu gastei 20 anos da minha vida e ainda estou aprendendo a programar. 20 anos. A disciplina ajuda. Sem a disciplina, você não vai para lugar nenhuma. Essa é sem dúvida. Mas tem mais um. Disciplina também é chato, né? Tem que levantar 7 horas todo dia. Na hora que eu saio da faculdade, direto para casa. Nada de tomar uma, nada de bater uma. Estudar, levantar cedo de novo. Ah, não, pelo amor de Deus, gente. Eu não sou muito disciplinado, não. Vocês já imaginam, né? Eu sou muito disciplinado. Eu gosto de tomar uma. Mas eu tenho uma coisa que é fatal. Eu sou curioso demais. Não duvido dos outros. Duvido dos outros, quando eu era menor, eu tinha muita curiosidade. Hoje em dia eu falo, não quero nem saber daquele povo. Deus me livre. Deixa eles com os probleminhas deles. Se eu não preciso saber, eu prefiro não saber. Mas eu sou curioso de conhecimento. Alguém fala alguma coisa comigo, eu vejo numa palestra, eu já vou lá em casa e começo a pesquisar. Ah, não, tem que saber um pouquinho. Eu tenho que saber pelo menos um pouquinho. Eu tenho que saber o que é. Eu não preciso ser o grande, como eu falei que eu gosto de história. Eu não quero ser um historiador. Mas eu gosto de entender a história. Toda coisa, eu tenho curiosidade e eu quero saber pelo menos um pouquinho. Tem muita gente que fecha sua área. Fala, minha área é essa. Minha área é essa. Eu não gosto de matemática. Eu vou ficar só nessa área aqui. Vou dar um exemplo para vocês. Eu fui para o Brasil, primeira vez em 88. Sendo de um país pequeno, nós aprendemos idiomas desde pequenininho, né? Então, eu já aprendi bastante idiomas. Dinamarca é desse tamanhozinho. Se eu viajar 100 quilômetros, tem que falar outro idioma, né? Então, não tem jeito. Então, você acaba aprendendo desse pequenininho, que você aprende quando você é pequenininho, você não esquece quando fica... E quando fica grande, fica muito mais difícil, né? Muito mais difícil aprender seu segundo idioma quando você já tem 30, 40 anos. Quando eu cheguei em Brasil a primeira vez em 88, eu tinha meus 24 anos. Meu inglês estava estagnado. Eu não aprendia mais. Podia aprender uma palavra ali, eu esquecia outra ali, mas assim, o patamar era aquele ali, pronto. Aí eu comecei a aprender português. Vocês imaginam o que aconteceu com o meu inglês? Ele tem um salto assim. Tem muitas palavras, por exemplo, em português, que se você usa, os ingleses também entendem. E se você utiliza essa palavra, ele fala, puta que pariu, aquele cara é intelectual, ué. É verdade, gente. É verdade. Você tem uma palavra simples, só para dar um exemplo simples, tem uma palavra to leave, deixar, né? Abandonar é normal para você. Eu vou abandonar esse trem, é normal. Fala abandonar no inglês, que o cara fala, nossa, rapaz do céu, você é Deus. Quer dizer, quando eu vazo para uma área vizinho meu, para uma outra área, eu volto para o meu mais rico. Você acha que o pensamento que eles têm em biologia não tem nada a ver com informática? Claro que tem. Claro que tem. Mais que você sabe sobre as outras áreas, mais você acaba sabendo sobre o seu. E mais completo você ficaria como ser humano. O João está me deixando em mão aqui. Ó. Eu vou falando. Vou ver se eu não acha mais assunto, eu vou calar a boca e ver. Mas é essa ali. E mais que a gente sabe, um pouquinho de cada, mais que a gente acaba entendendo o que acontece no nosso redor. Pior coisa devia ser um indivíduo que mora em algum lugar e não entende nada de nada. A meu ver, essa é a pior situação que pode existir. Pelo menos você entender como que as coisas funcionam, por que é assim, por que está acontecendo alguma coisa. Por isso que eu sempre queria incentivar, nunca se fecha numa área. Nunca se fecha numa área. Vamos trocar um pouquinho, eu estou me repetindo, né? Esse tipo de negócio, você fazer palestra assim, de bucha, assim, você acaba, às vezes,
repetindo um pouquinho. Mas uma coisa que me diverte muito, também quando eu sento lá em casa tomar uma, é colocar essa palavra liberdade em contextos. Porque, para mim, é uma das palavras mais ricas que tem. Se você vê a história da humanidade, eu acho que a luta da humanidade era você melhorar a qualidade de vida, a liberdade, por mais gente possível, não é isso? Então você pode falar que a projeto da humanidade é um problema de otimização, né? Eu quero otimar a qualidade de vida, mas por mais gente possível. Em muitas épocas, isso aconteceu deixando aqueles lá de baixo sem... Hoje em dia, nós estamos com faca e queijo na mão, gente. Faca e queijo na mão. Ninguém precisa passar fome. Ninguém precisa passar ignorância. Nós temos suficiente para todo mundo. Em cada geração, vocês que são jovens, revoltam-se. Que aquelas coisas que eu falo de democracia, não adianta depois falar para esses velhos, não. Eles não vão mudar. Quem muda as coisas é a geração jovem. Então, tem um projeto lá em Goiás que eu adoraria ir falar, mais ou menos esse que eu estou falando para vocês, para uma escola. Não falar mais para esses... Porque esses velhos não adianta. A cabeça deles está feita, eles acham que eles já têm a solução da vida e foda-se o resto. Vocês que são nossa esperança. Se quiser mudar esse mundo, tem que vir de vocês. E toda geração tem isso, não tem? Você vê, nossa geração também era rebelde. Minha mãe, todos os meninos lá tinham cabelo comprido. Era 60, 64, aquele momento de hippie, né? Todos os meninos tinham cabelo comprido, só não eu. E eu tinha um orelhão daquele, sabe? Nossa Senhora! Eu era revoltado com isso. Ela me... Vocês acreditam? Ela comprou um calça vermelha para eu ir para a escola. Puta merda. Não é possível que a velha fez isso comigo. Aí você fica revoltado. Nossa, a escola reclama, essa ali menino é custoso demais, não sei o quê. Mas nós temos que sempre obedecer essas normas. Do que a geração mais antiga acha que é certo? Não. Vocês têm que mudar o mundo. Vocês têm que questionar. Uma das coisas mais importantes de todos na ciência é você sempre questionar o conhecimento. Não existe uma realidade eterna, que sempre é verdade, uma verdade eterna. Não existe. Muitas vezes, nós acostumamos tanto com os paradigmas que nós não questionamos mais. Eu vou dar um exemplo muito bom. Tem uma disciplina na escola brasileira que os alunos é pior ainda que matemática. Inglês. Nunca vi um povo ruim de inglês igual a vocês. Pelo amor de Deus. Desculpa. Autoironia é uma das melhores coisas, né? Se eu não posso rir de mim, então eu jamais devia rir dos outros, né? Concorda? Então, por que esse povo brasileiro é tão ruim em inglês? Eu vou falar para vocês. Dublagem. Aquele é o Roberto Marinho. Fio no botão de vocês. É verdade ou não? Se você desde pequenininho tinha escutado inglês na televisão, você era melhor no inglês hoje. Música em inglês. Dinamarca, é claro que lá seria melhor, entre aspas. Dinamarca é um país pequeno. Quem vai gastar não sei quantas horas, dublar não sei quanto na televisão, por 5 milhões de pessoas? Não compensa. Aí veio a questão, para que tem dublagem? Para acomodar a preguiça de vocês? Eu acredito que não. O que vocês acham? Por que tem dublagem? Por que tem dublagem? Vou falar a resposta para vocês. Analfabetismo. Naquela época, quando começou a ter televisão aqui, o Brasil tinha um grande problema de analfabetismo. Não é problema pequeno. Era bem justificado você fazer dublagem, que tinha um grande parte da população que não dava conta de
ler as legendas. Esse é um problema hoje? Eu acho assim, a gente não pode dizer que nós erradicou, e nós não, vocês, que eu não fiz parte desse processo, né? Hoje eu dou aula, mas só uns 10 anos para frente, né? Mas o problema está quase erradicado, quase. Tem um pequeno grupo, que são pessoas bem velhas. Mas ainda está dublando. Quer dizer, você inventou alguma coisa por algum motivo, para resolver um problema prático. Aí você esqueceu porque você fez. Para mim, que tem aquele pequeno grupo, que tem lá, que são analfabetos ainda, são as pessoas mais de idade, né? Mais de idade, mas vamos prejudicar, porque nós estamos prejudicando vocês tudinho, por causa desse pequeno grupo. E por causa de um paradigma que ficou preso na garganta. Hoje em dia virou preguiça, né? Igual que ele falou, não. Eu não acho que isso não. A meu ver, sabe o que tinha que fazer? Mas, só porque você é preguiçoso, eu vou te acomodar? Eu sou professor. Professor, eu gostaria de aprender você me explicando tudo. Outro dia veio um aluno lá reclamando que agora tem conversa se vai entrar em greve a universidade. Não, professor, a universidade vai em greve. Falar, nossa, que bom, agora você vai ter tempo de estudar, né, moleque? É ou não é? Abre o maldito livro. O que eu tenho, que eu mais acho, o mais que eu ganhei de tudo que eu estudei, eu aprendi de aprender. Se eu quiser saber de alguma coisa, pode ser SQL injection, redes de não sei o que lá, sabe o que eu vou fazer? Eu vou abrir um livro, não vou pedir professor nenhum favor, não. Vou abrir o livro e vou aprender. E eu tenho certeza que eu dou conta. Aprender de aprender. Mas eu acho que aquele exemplo de línguas, ele mostra certinho o que eu quero dizer. A gente aceita os paradigmas e não dá conta de tradições, gente. Pode ser explicação, mas jamais será argumento. Eu faço assim porque nós sempre fez, tudo bem. Mas isso não é argumento para continuar fazendo assim. E vocês perdem dimensões. Vocês perdem dimensões. Eu mesmo, eu vejo um canal dublado, eu já não dou conta. Não, tira esse trem, não dou conta. A qualidade é péssima. Acaba com tudo. Vocês conhecem John Wayne? John Wayne, aí, vocês conhecem John Wayne? Aquele cara lá do filme de Bang Bang, aquele cara é massa, não é? Escutando ele falar português, eu falo, meu Deus do céu. Eu falo só para vocês saberem que vocês estão perdendo por causa daquele preguiça. 95% vê aqueles filmes de Bang Bang do John Wayne, é o jeito que aquele cara fala inglês. Não é um inglês intelectual, não é isso não. É o jeito que ele fala. Não tem como. E vocês perderam. Eu já vi ele falar alemão também, pior ainda. É de péssima qualidade, gente do céu. Não. É igual um livro. Se podemos, nós devíamos ler o livro sempre na língua original, né? Imagina você na frente do projeto, você traduzir um livro. Nossa Senhora. Eu mesmo, que eu vivo com vários idiomas, eu não traduzo coisas. Tem coisas que o cara me pergunta, o que significa isso? Eu falo, sabe, eu não sei. Eu entendo do que está me falando. Eu não tento ficar traduzindo. Quando você tenta traduzir, parece que a qualidade do texto vai para o prédio. Eu admiro quem é tradutor e que dá conta de traduzir um livro ainda sendo, sabe, aquele trem gostoso de você ler. Admiro. Eu não daria conta, não. Não daria conta. De fato, eu acho que eu não sou muito bom. Escrever eu não sou muito bom. Eu sou melhor de falar.
Que aí eu posso falar umas merdas, umas besteiras, aí fica mais divertido, né? Ai, John, não vai chegar, não? Então vamos fazer o seguinte, vamos escutar alguém de vocês, tá, um comentário do que eu falei, aí quem sabe que eu posso relevar e nós fica escutando um pouquinho a opinião de vocês. Alguém quer dizer alguma coisa? Aqui é tudo livre. Tudo livre. Se vocês não vão, eu vou falar mais besteira, viu? Porque agora eu não posso ser expulso mais. Ele já fez, agora já é tarde. Opa, nós temos uma opinião aí. Então, eu queria entender um pouquinho a sua ideia com relação ao argumento de que quando as pessoas compartilham ideias, elas, na verdade, multiplicam conhecimento, não é isso? Na prática, será que não é um pouco ao contrário, especialmente nos dias de hoje, em que você tem vários exemplos de grandes ideias que, por terem sido monopolizadas, elevaram as pessoas a grandes patamares? Dá para entender o que eu estou falando? Você fala, especialização na verdade, eu acho que hoje em dia as pessoas elas podem dividir qualquer coisa, menos ideias, porque os prejuízos futuros podem ser muito grandes. É claro que você teria que mudar um paradigma, talvez, capitalista, para que isso funcionasse. Mas eu não consigo ver muito isso na prática. Eu queria saber um pouco mais sobre isso, sobre essa tua... Não sei se eu fui claro. Agora eu vou. Não, é legal. Tem liberdade, tem direito, tem sua opinião, né? Aí eu acho que se ninguém tinha passado esse conhecimento para mim, eu tenho certeza que eu seria uma pessoa mais pobre. Sim, temos não necessariamente em dinheiro, né? Mas em conhecimento. Eu tenho certeza que seria seu caso também, né? Por isso que o ser humano inventou os livros, por isso que o ser humano inventou a ciência. Se você vai fazer, vamos supor esse programa do moleque aí em código fechado, e ele vai ter 200 clientes, aí o bichinho vai e morre. Aí todos os 200 clientes estão fodidos. Eu tinha isso, por exemplo, eu tinha uns programas rodando numa cidade pequena lá em Goiás, e eu passei no concurso do federal, foi embora para o federal. Seria ética minha falar para eles, não, agora você se fode. Os dados deles estão tudo dentro do meu programa. Então, graças a Deus, programas de código aberto, pode ler, modificar, o cara pode entrar lá e ver como que eu fiz. Mas porque a gente tem uma responsabilidade com o cliente também nesse ponto, né? Que você vai confiar em mim. Quanto tempo que eu tenho? Eu vou ter que continuar aqui? Não? Eu vou parar? Não, agora eu vou parar mais não. Vai. Esse João, ó, saco. Eu fiz isso lá na Tinué, a moça lá me mostrou 10 minutos, falava, vai tomar banho, mulher. Mas, vou terminar só respondendo o cara aí. Eu não sei, eu acho que a gente pode discutir isso. Eu tenho certeza, se eu abro o meu código, alguém vai ver e vai aplicar esse código, ele vai também, se o cara entende, ele vai dar conta melhorar, que fica melhor para mim. Que fica melhor para mim. Eu posso até readaptar ideias dele para o meu código ficar melhor. Essa opção você não tem num código fechado. E certos negócios tem esse ali, né? Ali, em certos negócios, você tem uma necessidade de fazer isso, né? Não tem jeito. Mas, se você veja no lado da sociedade, quem que você acha que tem razão? O negócio particular? Quem que tem... É a sociedade que tem, né? Nós temos que pensar mais na sociedade que naquele negócio particular. É claro que a sociedade tem que fornecer meio para essas empresas particulares prosperar mais, para pagar mais imposto para nós. Né? Contribuir. Mas não pode colocar eles em primeiro lugar.
É sempre, não, pelo menos no segundo lugar, né? Primeiro lugar da sociedade é pensar na população. Eu penso eu. Não sei se eu respondi, mas se quiser discutir depois, nós discutimos. Então tá bom, muito obrigado, gente. Uhul!